Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade pra dirigir carros voadores e nem pra aparatar, vaza daqui, menino, que a gente não quer complicação com o ministério, tá bom? Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 5º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, o Salgueiro Lutador. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todo o cânon do mundo bruxo. Então, se você ainda não sabe por que o Harry e o Ron não conseguiram atravessar para a plataforma 9 3/4, eu recomendo, olha, de verdade, que você vá ler, aproveita essa leitura maravilhosa, aí depois você volta aqui para escutar a gente, tá bom? Eu sou o Junior Code, que fui quase expulso da escola, e tô aqui com a Nayara Sevisilk, que causou danos numa árvore muito rara e valiosa, né, Nayara? Olha, mas ela causou mais dano em mim, tá? E que tá aqui com a gente no banco de carona é a Carol Lima. Alguém tem um suco de abóbora? Tadinha, a bichinha ficou com sede de tanto comer caramelo nessa viagem longuíssima. E nem era caramelo salgado. Não era. Muito bem, gente, chegou naquela hora do nosso duelo de resumos, onde as nossas outras duas participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, julgados por mim, o host do episódio de hoje. Agora a gente vai tirar par ou ímpar. Eu quero ímpar. A Carol quer ímpar. Deu par. E aí, Nayara, você vai querer começar ou vai deixar pra Carol começar hoje? Posso começar? Então vamos lá. Nayara Sevisilk, esteja preparada para resumir o capítulo 5 de Harry Potter e a Câmara Secreta em 3, 2, 1, valendo! O ano letivo vai começar, então o Harry tá lá com a família Weasley na casa deles, todo mundo bem louco, correndo, como todo primeiro dia de aula. Eles entram no carro do Sr. Weasley. A Sra. Weasley fica embasbacada, como cabe todo mundo lá dentro, sem magia, esses trouxas são, ó, supimpa. Eles vão pra plataforma, Harry e Rony ficam pra trás, porque os Weasleys resolvem passar na frente. Eles voam de carro até a escola, batem no salgueiro, o Snape pega eles, tenta dar uma detenção. Merda! Quase, Nayara, quase que ela chegou no final. Eu nunca consigo terminar isso. Segura minha mão, amiga, eu também nunca consigo. Vamos ver então se a Carol vai conseguir chegar mais longe. É quase a corrida dos resumos, né, praticamente. Tá pronta, Carol? Ai, tô sim. Então vamos lá, tem que passar pelo menos o Salgueiro Lutador. Ai, meu pai. Agora a Carol Lima vai resumir esse capítulo 5, o Salgueiro Lutador, em 3, 2, 1, valendo! O fim das férias de verão chegou depressa demais pro gosto de Harry e a Sra. Weasley fez um jantar com todas as comidas que eles gostavam. Finalmente eles vão pra King Cross num carro que aparenta ser bem maior por dentro do que por fora. Eles chegam à estação e já são quase 11 horas porque eles tiveram que voltar várias vezes pra pegar alguns objetos esquecidos, inclusive um certo diário. Todos passam, menos Harry e Rony, que ficam presos do lado de fora da plataforma. Rony tem a brilhante ideia de ir de carro voador pra Hogwarts, né? Mas nem tudo é flores, já que não existe comissário de bordo na Ford Anglia Airlines. Acabou! Não! Olha, amiga, eu vou te contar que foi muito bonito, muito lindo. Parece até que você tava lendo. Mas, infelizmente, não conseguiu chegar nem na travessia. Então, Nayara, eu acho que você é a vitoriosa desse duelo, hein? Eu tô feliz que eu consegui falar do comissário de bordo. Verdade, falou do diário também, olha aí. Daqui a pouco a gente vai conversar como que a JK é uma musa das armas de Chekhov e dos foreshadowings da vida. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry, juntamente com a família Weasley, se prepara para viajar para Londres no Ford Anglia. Na entrada da plataforma, Harry e Ron têm a passagem misteriosamente bloqueada e perdem o trem. Eles têm a brilhante ideia de voar para Hogwarts, vão numa viagem longuíssima que termina nos galhos de um salgueiro lutador. Eles sobrevivem ao ataque da planta assassina, menos a varinha do Ron, que é partida no meio, e assim que entram na escola, são surpreendidos pelo professor Snape, que os leva para o seu escritório e chama a professora McGonagall e o professor Dumbledore. A professora McGonagall dá uma detenção para eles e os dois vão para o salão da Grifinória, onde eles são recebidos com aplausos e tapinhas nas costas. Bem grifinório. Eu fiquei
revoltadíssimo lendo essa parte. O problema é seu. Mas enfim, né? A gente conhece as peças, né, da Grifinória. Ah, me respeita, que eu não gostei também, não. Mentira. Falsa. Falando em Grifinória, vamos lá, né, Ara? Você que está entre as nossas duas Grifinórias favoritas. Qual é a frase que você quer usar pra começar a nossa discussão de hoje? A frase que eu escolhi tá bem no comecinho do capítulo, no segundo parágrafo, e diz assim: a senhora Weasley fez aparecer um jantar suntuoso que incluiu todos os pratos favoritos de Harry. 3 pontinhos. A minha discussão vai começar trazendo essa parte de fez aparecer um jantar suntuoso. O que tem de mais? Porque eu acho que isso vai contra as leis da transfiguração. Pois é, né? Pelo visto parece que não é só o marido dela que gosta de quebrar regras. Quebrar leis. Tá, primeiro vamos contextualizar. Existem leis de transfiguração, que é o que você pode ou não conjurar. Porque diz nessa lei que você não pode conjurar nada, quer dizer, alguma coisa do nada. E daí, essas são as leis de Gimp sobre transfiguração elementar. Nessas leis, tem 5 exceções. E uma delas é que você não pode conjurar comida do nada. Então, fica meio... Não sei se faz parte daquele comentário que a gente fez lá em... Eu não lembro agora se foi no começo desse livro, sobre a Rowling ainda não estabeleceu o universo que ela criou. Mas a gente sabe mais pra frente que não pode conjurar comida, né? E daí esse fez aparecer, ela fez aparecer e foi contra as leis da magia. Essas leis da magia, elas são como as leis da física que a gente tem? Ou são leis, tipo... leis que mandam você pra cadeia, por exemplo? Então, uma coisa também, pessoal, é que o jeito que tá escrito, né, faz comida aparecer, dá pra você abrir pra várias interpretações, que ela simplesmente fez a comida aparecer de outro lugar, né, porque a gente sabe que todos os bruxos, quando fazem uma conjuração, eles podem também transportar o item de um lugar pro outro, que é o que, por exemplo, a McGonagall vai fazer no final do capítulo, né, dando uma comida lá pro Harry e pro Ron que estavam com fome, provavelmente transfigurando coisas lá do banquete do salão principal. Mas em inglês, né, essa parte tá escrito conjured up, que é conjurou, né, que seria basicamente o que ela usa, a JK usa pra falar que a comida, ela se forma magicamente, né, quando, por exemplo, você conjura uma serpente lá, o Draco lá no clube de duelos, ou então as flores lá que a Hermione conjura no túmulo dos Potter e tal. Então, tipo, realmente é você fazer as coisas aparecerem do nada. Só que, realmente, né, não sei, pra mim, se a JK ainda não tinha estabelecido essas leis, porque isso só vai aparecer... Essa lei, né, só vai aparecer, se eu não me engano, lá no 5º livro. Não, é no 6º, eu acho. Isso, eu acho que é em Relíquias, né, quando eles estão preocupados com acampar e como é que eles vão fazer pra comer, e aí a Hermione diz que... Bom, mano, você sabe que não dá pra conjurar comida do nada, né, só dá pra transfigurar ou trazer de algum lugar e tal. Mas aí também, ao mesmo tempo, ela fala que você pode trazer a comida de outro lugar se você souber onde ela tá, né? Então, acho que aí é o caso da senhora Weasley ter uma despensa e ela só chama os ingredientes de lá mas realmente, do jeito que tá escrito, faz você pensar que ela acenou a varinha e o jantar apareceu pronto na frente dela. Eu não sei se isso é passar pano demais, mas talvez a gente tá vendo tudo isso do ponto de vista do Harry, né? E ele não sabe essa lei. Então, de repente, na cabeça dele, ela simplesmente conjured up, que é o que ele imagina que deve ser, né? Ele talvez não soubesse sobre essa lei. Mas também tem uma outra cena do livro, não vou lembrar qual é agora, que a senhora Weasley, ela conjura um molho da ponta da varinha dela quando ela tá cozinhando. Que também pode ser ela transportando, né, um molho de algum lugar, mas dá a entender sim que nesse momento não, essa JK... aí não dá, né? E outra coisa que eu vou dizer assim, eu não sei se pra vocês, tipo, fica claro que a JK sempre imaginou que tinha elfos em Hogwarts e que eles eram responsáveis por fazer a comida do banquete, ou se na cabeça dela ainda nesse primeiro, no segundo livro, era o Dumbledore que magicamente fazia a comida aparecer do nada. Não. Talvez nesse ela já soubesse, porque ela introduz o Dobby nesse livro, né? Mas já tem a ideia de que há outros elfos em Hogwarts, até esse capítulo que a gente tá lendo? Ou... Porque... Eu até falei quando aparece o Dobby na primeira vez, eu disse que achei estranho que o Harry nunca tinha visto um elfo na vida, né? Sendo que ele morou em Hogwarts 1 ano. Mas tudo bem, sabendo que os elfos têm que ser discretos, né? É uma das funções deles, eles não serem notados. Tanto eles não sabem que no 4º livro é um grande choque, né? Pra Hermione descobrir que existem elfos em Hogwarts. Mas enfim, qual vocês acham que... Só pra gente confabular aqui um pouco também, qual vocês acham que são as outras leis, as outras coisas, né? São 5 exceções, 5 coisas que não podem ser conjuradas do nada. Uma delas é comida, eu imagino que a outra seja ouro. A outra é dinheiro, é meio que confirmado, sem falar que é confirmado. No Enigma, o
o Dumbledore contando a história lá sobre o Tom Riddle, fala da Merope, o Harry fala, por que ela não conjura dinheiro? Daí o Dumbledore fala pra ele que você não pode conjurar dinheiro do nada, porque tecnicamente você tá tirando de algum lugar. E se não é seu, é roubo. Você tá roubando. Eu diria que uma outra exceção é o amor, né? Porque a gente vê que não dá pra criar amor de jeito nenhum. Nossa, eu nunca Na tinha passado vida pela minha também cabeça não. com uma coisa tão abstrata. Talvez as pessoas vivem uma pessoa, né? Talvez não dê pra conjurar uma pessoa. Eu acho que tem muito a ver com... Não sei se eu, tirei agora, assim, da minha cabeça. É com as coisas que tem atrás lá no Departamento de Mistérios. Amor, tempo, dinheiro. Porque o tempo você também não pode criar. Verdade. Tá ficando filosófico, né? Nossa. Mas também não tem a sala da comida nem a sala do dinheiro, mas... Não. Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Tipo, as coisas misteriosas, as coisas mais distantes, assim, da... Eu acho que são coisas meio que... Agora parece óbvio, sabe? Tipo, o amor realmente não pode criar, tanto que a poção não funciona É só uma ilusão. pra sempre. É temporário. Mas do jeito que você falou, Nayara, eu só fiquei... Você acredita, então, que quando a pessoa conjura qualquer coisa, ela não está criando a coisa, ela está puxando de algum lugar, sempre? Algumas coisas, sim. Porque a água Porque a eu gente tinha sabe entendido que que pode assim, criar. a conjura... Pois é, eu tinha entendido que conjuração, é você de fato materializar o item. Não sei de onde que vem esses átomos, de onde que vem, porque não importa, né? É magia. Mas quando essas outras coisas que são a exceção, aí sim você pode transportar, tipo, dinheiro, comida e tal. Na verdade, eu fico refletindo e nunca chego numa conclusão. Porque nas leis da transfiguração diz que você não pode criar as coisas do nada. Só que tem coisas que são criadas do nada. Não, eu acho que a lei diz que você não pode criar essas coisas do nada. Fala que a lei de Gamp é uma propriedade fundamental da magia que identifica o que pode ser conjurado e o que não pode. De modo geral, ele afirma que não se pode criar algo do nada. Então, aí por isso que eu fico pensando, mas tem coisas que são criadas do nada. Magia, because magic. A água tem uma explicação, porque tem água em todo lugar, no ar tem água. Que coisa. Eu nunca tinha me deparado com essa segunda parte, tipo, que nada pode ser puxado do nada. Porque quando eu tava preparando pro RPG, né, querendo, vamos dizer assim, estudando o que era transfiguração, o que era charm, o que era jinx, essas coisas, tinha que a conjuração se distingue das outras coisas porque você conjurar é você fazer as coisas aparecer, você transfigura o ar naquela coisa. Por isso que ele é uma subcategoria da transfiguração. Que você aprende com a Minerva, né? Tem a ver com coisas, elementos e tal. Então, de repente, você não tá conjurando nada, você tá só transfigurando o ar. Avatar. Olha aí. Seria legal ter mais informação sobre isso, mas... Né, enquanto a JK não faz a enciclopédia, né? A gente fica só especulando. Nunca vai. O que eu não faria por um manual de transfiguração que explicasse tudinho. Eu queria também. Eu ia amar. Bom, então essa daí é uma das leis universais da magia. E falando agora sobre as leis do Ministério da Magia, né? A gente tava lendo e eu notei que o Sr. Weasley não queria que ninguém, sei lá, revelasse pra Molly que o carro tava enfeitiçado com um feitiço de extensão. Como se isso fosse uma coisa muito séria, alguma coisa muito, muito grave. Quando ela chega no carro, ela aparentemente não percebe que o carro tá enfeitiçado pra caber um carrinho Ford Anglia, caber todos os filhos e o Harry. E quando ela chega no carro, ela não se dá conta que ele tá com efeito de feitiço de extensão. Que a gente vai conhecer no futuro como uma coisa, aquele negócio que foi... que é o que é usado na bolsa da Hermione, ou então nas tendas lá do quarto livro, e até na maleta na maleta do Newt, que ele não apenas só estende um pouquinho, como ele faz o universo inteiro dentro da maleta dele. Ele mora lá dentro. Existe alguma, vamos dizer assim, alguma regulação específica pro Ministério da Magia controlar? Por isso ser um dos motivos do que o Arthur não queria que a Molly soubesse que o carro estava enfeitiçado de dentro? Então, eu acho que é muito fácil, né? Um feitiço desse revelar aos trouxas a existência mesmo do mundo bruxo, né? Por isso que eles regulam tão pesadamente isso aí. Então existe uma regulação? Existe uma regulação. O próprio ministério, ele controla o uso desse feitiço. Porque, imagina, né? Sei lá, um bruxo enfeitiça uma cabine telefônica e quando pensa que não, 100 pessoas dentro daquele negócio. Fazendo uma festinha. Um trouxa vai só fazer uma ligação, né? E acha... exatamente. E a gente sabe que os bruxos enfeitiçam as coisas mais absurdas, né? E é por isso que existe o departamento, né? Lá de mau uso dos artefatos dos trouxas. Isso, vide chaleira com xícara enfeitiçada pra morder o nariz da galera. Então, é bastante entendível
o porquê dele ter esse medo todo, porque ele tava fazendo uma coisa errada. Ele próprio trabalha, né, no departamento de controlar essas coisas. E a Molly ia ficar putíssima, né? Pois é, né? Ela já tava puta que o carro tava enfeitiçado, que nem era pra estar enfeitiçado. Exatamente. Embora na minha cabeça, ela sabia sim, porque não é possível, gente. Tipo, um carro compacto, caber 8 pessoas, não sei quantos malões, coruja e a porra toda. Quando eu tava lendo, né, eu fiquei assim, gente, não é possível que a senhora Weasley é tão ingênua assim, que ela não percebe que, né, porque tipo assim, o que tá escrito lá isso aqui é tão confortável, uma pessoa que vê de fora não acha que cabe tudo isso de gente aqui do lado de dentro. Ela fica assim, amada. Na minha cabeça, ela tá fazendo aquelas concessões que a gente faz em todo relacionamento, que é pra não dar ruim, entendeu? Que a gente sabe, mas a gente ela tá ignora, se fazendo de besta. Né? Ela tá se fazendo de besta pra o bem do relacionamento dela. Até porque tava todo mundo estressado já, né? Que é o primeiro dia de aula, todo mundo tá naquela correria, corre pra cá, corre pra lá, pega pena, pega isso, pega aquilo, coloca as coisas dentro da mala, esquece aquilo, né? E a gente nota, por exemplo, que nesse negócio de esquecer, já temos o foreshadowing aí da JK, fazendo a Gina esquecer o diário dela. Antes tivesse deixado, né, esse diário maldito em casa. Daí talvez ela não fosse se encantá-la pelas palavras de Tom Riddle. E vocês, como é que era o primeiro dia de aula de vocês quando vocês estavam... Se bem que isso é uma escola de boarding school, né? Uma escola que você dorme e mora, então é uma viagem que vai durar 1 ano, mais ou menos. E você tem que ter tudo que você precisa em mãos, senão só ano que vem. Mas os pais super conseguem enviar as coisas se esquecer. É verdade. Tanto é que o Neville sempre tá esquecendo alguma coisa, né? Exatamente. A avó dele vive mandando as coisas pra ele. Você viu meu sapo? Tadinho. Mas sobre esse negócio de leis da magia e a questão do feitiço de extensão, eu queria trazer uma discussão aqui pra vocês. Afinal das contas, Arthur Weasley é corrupto ou não? Corrupto, pode carimbar. Eu acho que ele tá errado, né? Corrupto, eu não sei se é a palavra. Ai, a palavra é essa, amiga. A pessoa que procura brechas na lei para fazer coisas que não deve... O nome disso é corrupção. Não, mas eu acho que brecha na lei não. Agora você ir contra a lei, sim. Ele literalmente quebra a lei. E ele usa talvez a posição a posição dele no ministério pra não ser pego com as coisas que ele faz. Ele depois explica que ele mesmo escreveu essa lei de mal uso dos artefatos e ele escreveu de um jeito de que ele pudesse fazer isso, que ele pudesse enfeitiçar o carro. Que era justamente essa desculpa que ele dá de se a pessoa enfeitiçasse o carro sem a intenção de voar. Entendeu? Então, ele engraçado, tá né? Que nas leis do mundo bruxo leva-se em consideração a intenção da pessoa e não só o efeito. Mas nas leis brasileiras também leva em consideração. Por exemplo, é a lei de pirataria. Desde que você não esteja ganhando dinheiro com aquilo, então é a intenção também. Não, eu acho que ele é assim. Me parte o coração. Né? Esse pano não tinha como passar. Não, acabou o vejo. Mas no final das contas, acaba que quase todos os problemas que vão acontecer no resto desse capítulo são meio que culpa de eles estarem no carro e a senhora Weasley não querer que eles voem. Porque o Arthur fala assim, eu instalei um negócio aqui de visibilidade, mulher, bora voando, vai ser mais rápido, a gente tá atrasado. Ela fala, não, nem pensar. E aí você pega um bruxo que nem conhece carro direito, que acho que fica meio que implícito que os bruxos não andam de carro, né? E eles não conhecem como é que funciona o carro, e ele vai ter que, imagina, né? O Sr. Weasley lá tentando andar de carro por Londres até chegar na estação King Cross. Eu acho que você tá dando aí uma culpa pra senhora Weasley que não é dela. É verdade, a culpa não é dela, mas... Enfim, né? Temos aí, de repente, se ela tivesse autorizado, eles tinham chegado a tempo e não teria acontecido o que aconteceu. Mas assim, é bom que tudo aconteceu porque tudo vai se encaixar direitinho no final. Acaba que, no final das contas, tudo que ela... Sabe aquela praga de mãe pega? Porque tudo que ela disse quando o Harry e o Ron chegam lá na toca, né? Quando eles resgatam o Harry, tudo que ela fala acontece. Que é tipo, vocês podem se machucar, ou vocês podem ser vistos, ou não sei o que, e tudo isso acontece. Só não foram mortos. Só não foram mortos ainda. Eu até diria que se eles tivessem obedecido a ela e não voado no carro, tinha dado mais certo. Eu penso isso toda vez. Eles estavam lá, tentaram atravessar. Logo que eles olharam o relógio, tipo, deu a hora. Ia demorar o quê? Mais uns 2 minutos até eles voltarem? Exatamente. E é de vez disso, gritando, se esgoelando lá, e eles não tiveram a brilhante ideia de olhar pra ela e falar, vamos mandar um bilhete. Né? Tipo, a aula só começa amanhã, de fato, né? Hoje é seleção, não tem nada de muito importante hoje. Exatamente, tia Minerva, não consegui embarcar, é verdade esse bilhete. Pronto. Tia Minnie.
Pede pra alguém levar eles pra Hogsmeade, de Hogsmeade vai pra Hogwarts, coisa mais fácil. Exato, eles aparatariam, segue aqui o fluxo. Senhor e senhora Weasley voltavam de volta pra estação. Eles iam aparatar pra Hogsmeade, de Hogsmeade eles iam pra Hogwarts. Vê? Que coisa mais bonita. Eu não sei se eles aparatariam junto, porque isso é um dos motivos que, por exemplo, que os Weasley preferem usar Podflu, por exemplo, porque não é muito seguro aparatar crianças, né, e pessoas que não têm experiência com aparatação. É por isso que eles, ainda que estejam, muito ruim de grana, ainda continuam usando o pouco Podflu que eles têm pra fazer isso. E mas podia de Podflu, né? Vai de Podflu pra Hogwarts mesmo. Mas só eles mandarem uma carta pro Dumbledore, ele ia pedir permissão pro ministério e pronto. É verdade, o que não falta é meio de transporte bruxo, né, gente? Exatamente. Para você inventar um novo, que é o carro voador, pra ter que fazer uma coisa. Enfim. Sabe o que faltou? Noção. E o carro tava estacionado lá, eles iam voltar pra pegar o carro, né? Mesmo Exatamente. que eles aparatassem. No começo, o Harry até tentou ser sensato, né? Vamos esperar perto do carro. Muito bem, garoto. O carro! A ideia do gênio, né? Grifinória é foda, né, gente? Eu tava vendo aqui que não tem menções à aparatação, assim, claramente, até mais ou menos os próximos livros. Só que aí, quando eu tava lendo uma outra versão, a versão americana, tinha lá menção aos Weasley tendo a capacidade de aparatar. O que eu quero dizer? O Harry fala assim, mas aí, eles não vão precisar do carro pra voltar? E aí o Ron diz, não, eles não precisam de carro pra voltar, eles aparatam, ele só faz desaparecer e aparecer lá no outro lugar. Inclusive Isso é a primeira menção, né, sobre a aparatação que a gente tem. Que foi tirada da versão original britânica e permaneceu por algum motivo na americana. Talvez eles não tiveram tempo lá de fazer o corte, ou enfim. Por que será que a JK resolveu tirar isso? Não faço ideia. Eu acho que é porque ela achava que não estava pronta ainda, ou que ela não tinha estabelecido direito as regras, né, de quem pode aparatar, por quê, como. Talvez se fosse uma coisa muito overpower, né, você poder aparatar. Acho que é uma coisa muito fácil de sair do conflito, só desaparatar. Não, ela ia ter que explicar também por que os dois o Ron não aparatou o Harry, sei lá. Que aí a gente não sabe como que funciona. Não sabe, que é só maior de idade. Mas enfim, de qualquer forma, não tem na versão britânica, mas na americana tem. E na versão traduzida em português tem? Tem, porque ela foi traduzida pela americana, aparentemente. Parabéns. Então tem coisas que nossos leitores brasileiros sabem que os leitores britânicos não sabem. Um beijo pra Rainha Vitória. Beijo, Vivi. Você quer privilégios? Arroba. Errei o nome da rainha, Elizabeth. Eu queria trazer também uma coisa que eu acho muito interessante, que é a conexão do Harry com o voo. Você percebe que ele tem um elo muito forte com a ideia de voar. É uma coisa que, de alguma forma, representa muito ele. Eu não sei se é uma característica literária que tem a ver com a questão da personalidade dele, porque o ar é ligado com, enfim, novos pensamentos, abertura da mente e tal. Liberdade, exatamente, né? Que de repente é uma coisa que ele não tinha. Tanto é que quando ele vai tentar fazer o patrono pela primeira vez, ele se imagina voando de vassoura. E, todo esse imaginário é muito ligado com ele, né? A vassoura, o próprio hipogrifo que vai ter depois lá no terceiro livro, o carro, né? Então sempre tem alguma coisa de voo ligada com o Harry. E faz muito sentido, né? Sendo que ele é uma pessoa que passou a vida toda sendo aprisionado, ele se sente assim. Inclusive, nos sonhos dele, muitos são relacionados à prisão, a grades, né? A se sentir imóvel e preso. E no voo ele vê essa oportunidade de se ver livre, né? Por menor que seja o isso, tempo. E é uma representação muito grande também da magia, né? O que é mais mágico do que você voar, por exemplo, né? Exatamente. Então... o Harry, a própria Edwiges. Eu acho engraçado que vocês comparam, né, o Harry com a Edwiges, e eu nunca tinha percebido um paralelo muito grande entre eles, porque na minha opinião, eu acho que a Edwiges não é um personagem muito bem desenvolvido na história. Eu acho que ela é muito coadjuvante, e para o pet do personagem principal, acho que o pet é uma coisa que tem uma ligação tão grande, eu esperava um pouco mais. Mas relendo, eu percebi que ela tem personalidade sim. Eu acho maravilhosa a personalidade que ela tem, que é meio meio gato, assim, sabe? Ela é muito temperamental. E esse verão ela só tá se fudendo e ela tá puta com o Harry. Nossa, demais. Ela é emburradíssima. Eu gosto que ela tá sempre lá. Ela tá no ponto cego, sabe? Você não tá vendo, mas ela tá ali. Denúncia. Edwiges é um móvel. Ela é uma cadeira. Mas eu acho que ela tá sempre relacionada a coisas importantes da vida do Harry, justamente porque ela entrega as cartas que são muito importantes pra ele. Sim. Enfim, tadinho da Edwiges. Mas eu queria que a Edwiges tivesse um pouco mais de agência na história, assim, que ela aparecesse mais, pelo menos, sabe? Olha. É super merecida, né? E ela só se fode, tadinha. Esse livro primeiro, especial... ela fica presa no cadeado, sem poder comer direito, comendo vegetal de sopa escrota. E aí ela fica... Quase ela é abandonada em casa, deixada para trás, entendeu? E depois a gaiola dela cai quando o Harry... Enfim,
Não foi um Eu verão amo- bom pra Edviges. Eu queria que ela falasse. E eu fico pensando também sobre a questão lá da plataforma. Assim, parece que tudo conspirou pra o Harry ficar pra trás com o Ron, né? Porque a senhora Weasley e o senhor Weasley resolveram seguir com a Gina, né? Antes, com a Ginny. E aí, deixar o Harry e o Ron pro final. Alô, é do Conselho do Telar? Porque se eles tivessem ido primeiro, ia ter uma confusão e eles iam ficar juntos, né? Então sempre deixa pro final. Assim, foi bom que deixou pro final. Bom, no sentido de roteiro, de história, que eles foram por último. E aí eles têm a brilhante ideia de voltar pro carro e indo contra tudo o que o Estatuto do Sigilo propõe. Imagina pra uma pessoa que não conhece Harry e tá acompanhando isso só pelos jornais e tal. Realmente fica parecendo que ele é um attention whore, né? É verdade. Gente, porque tipo, ele tá o tempo todo aparecendo nas notícias, sendo envolvido. Toda hora causando assim, o um menino. pouco sensacionalista, os jornalistas que escrevem sobre ele, um pouco, né? Mas sempre, né? Vamos lembrar que a gente Mentindo tá no muito. Reino Unido, conhecido mundialmente pelos tabloides e E os jornalismos, assim, duvidosos. altamente duvidosos. Exatamente, que a JK inclusive vai criticar, e ela já tá criticando desde que, né, o Harry aparece lá na Flores e Borrões, já faz meio que aquele... Dá uma introdução sobre isso, e tipo, agora, daqui pra diante, é bom o Harry conseguir um bom assistente de imprensa, como é que é? Um RP? Um assessor, ele precisa de um assessor pra, pra escrever as declarações dele. Exatamente, porque não tá sendo bom. Só vai ter sensacionalismo pro Harry daqui em diante. Mas ela já dá uma boa cutucada, né? Nesse papel da imprensa nesse livro. A gente tem muito mais depois, mas ela já começa bem aqui. Mas aí vai passando o tempo que é uma viagem que não acaba nunca, né? Porque imagina, gente, você tá indo de Londres pra Escócia. E como eu disse mais cedo, né? Não tem comissário de bordo no Ford Anglia Não Airlines. tem, Então, você não pode apertar o botãozinho pra pedir um café, pra pedir uma água, pra ir no banheiro, não dá. Então, você tem que engolir o seu choro e ir de boca seca mesmo fazer a viagem. E o carro também não aguentava mais, o carro já tava tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não aguento mais isso. Exausto. eu gosto muito que o carro, a gente vai vendo o quão longa é a viagem, com o carro dando sinais de cansaço. Vai baixando a altitude, depois os limpadores de para-brisa começam a se mexer mais devagarzinho. Começa a aparecer um zumbido que não tava lá antes, sabe? Então é uma coisa bem gradual que vai dando a gente essa ideia de que o carro tá tão cansado quanto os meninos estão, como se ele fosse quase um ser vivo. Mas eu acho massa, né, que Hogwarts é irrastreável, mas todo mundo consegue chegar lá, né? Então, Carol, é interessante que você mencionou isso, porque é uma coisa que eu ficava revoltadíssimo antes. De imaginar, gente, mas Hogwarts não é irrastreável, como é que todo mundo consegue chegar lá? O Carlinhos consegue chegar lá, Os amigos do Carlinhos, o Harry no negócio, o Sirius consegue sair de lá e depois voltar. Aliás, ele consegue chegar, né, também, quando ele tá perseguindo o Harry, enfim. E aí eu percebi que, na realidade, a ideia que eu tinha de irrastreável não é de que, tipo, ninguém consegue chegar lá. É só de que ele não aparece nos mapas trouxas e não consegue ser visto pelos trouxas. Então, essa é a característica É só pra trouxas. Tanto é que a gente sabe que Hogwarts fica do lado de Hogsmeade. Claramente, todo mundo sabe onde fica Hogsmeade, né? Então, você pode ir pra Hogsmeade e de lá ir pra Hogwarts. Hogwarts, assim, não é tão secreto assim como eu achava. Ou seja, ele é um pouco menos seguro também. Embora ainda seja o lugar mais seguro do mundo. Um beijo, Igor. Beijo. Mas chega, gente, que eu não aguento mais andar de carro, né? Quem andar de carro velho, amor, então venha. Vamos tomar uma jarra de água, né? Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Ainda bem que tinha alguma coisa pra amortecer a queda deles. Ou não, né? Ufa, que sorte, não é? De todas as árvores que a gente podia ter batido, a gente tinha que bater justo na única que ia bater de volta. O Ron nos agracia sempre com as melhores frases cômicas, como todo bom sidekick. Então, essa árvore misteriosa que amortece, ou não, né? Amortece no outro sentido, a queda deles, é o Salgueiro Lutador. É uma árvore antiga, uma árvore rara, uma árvore preciosa. Que árvore é essa? Então, né? Primeiro, eu acho legal a gente falar do trocadilho que rola aí no nome da árvore, né? Que é um Whomping Willow, que faz referência aos Weeping Willows, que é um tipo de salgueiro, que ele parece que tá chorando, por isso que é o Weeping. E o Whomping vem de açoitar, né? De bater, ou seja, é um trocadilho maravilhoso. Eu amo JK, rainha dos trocadilhos e das aliterações. Que o Weeping Willow não deixa de ser também uma aliteração, né? Exatamente. Essa árvore, né, ela é uma árvore bem perigosa e rara, como tu falou, que vai açoitar qualquer pessoa que chegar perto dela. Eu acho maravilhoso que no Pottermore, né, o finado do Pottermore, tinha a descrição, e a única descrição que tinha do Salgueiro Lutador é senciente e pode bater em pessoas. Tipo, essa é a descrição que dá no Pottermore. E é basicamente o resumo do que é a árvore, né? Essa aí que a gente vai ter contato, ela foi plantada, né, mais ou menos em 1971, que foi o ano que um certo aluno começou a estudar em Hogwarts.
E a história tá passando em 92, 93, então 20 anos atrás. Ou seja, a árvore é enorme, né? E não é tão antiga assim como eles vão dizer, talvez, né? Assim, mas pra uma árvore, 20 anos, né? Numa escola. Mas eles usam a Vai lá, palavra vai lá. ancient. Ancient não é 20 anos. Eu tenho a impressão de que talvez ela foi trazida de algum lugar, porque ela é uma coisa muito rara. Tipo, vamos colocar uma árvore aqui, eu vou lá e pegar uma semente. Imagino que já sabiam que tinha algum lugar e trouxeram, porque do jeito que o Snape fala, não sei se é porque ele tem uma conexão mais, vamos dizer assim, mais pessoal com a árvore, né, já que, enfim, quase que ele morre e a árvore estava envolvida nisso. Do jeito que o Snape é drama queen, eu também não acho difícil, sabe? também. Ele só tá aumentando aquilo. Como ousam. Eu acho que ele só quer mostrar o quanto que a vida do Salgueiro Lutador é mais importante do que a do Harry e do Ron. Do que a dos meninos, exatamente. Por isso que eu acho muito bem colocado do Ron dizer, tipo, mas ele machucou mais a gente. Errado não tava, né? Tava falando, Carol, que ela foi plantada, né, em 71. Isso, e quando... o Lupin. Quando o Lupin chegou na escola, né? E ela foi plantada justamente pra esconder a passagem secreta que vai da escola até a Casa dos Gritos, né? Então, realmente, o que tu falou pode fazer sentido dela já ter vindo grande, né? Pra ela poder esconder isso aí, porque um brotinho não ia. Verdade. Né? E a forma, né, de você conseguir fazer o Salgueiro Lutador não atacar quando você chegasse perto era, tipo, meio que apertar um nó que tem na base da árvore, né? Tipo, na raiz. Que é o que o nosso gatinho maravilhoso, inteligentíssimo, vai aprender, né? O Crookshanks, bichento. E essa árvore meio que... Assim, a árvore não, mas o propósito da árvore é mantido em segredo de todo mundo. Ninguém sabe por que ela tá ali, né? Só quem sabe é quem é envolvido da história, que é o próprio Lupin e os marotos que iam ajudar ele, né? E Snape de gaiato, né? E Snape de gaiato não, quase que matam o Snape, né? Acho que ele ficou sabendo... Ninguém mandou ele se meter lá, brincadeira. Eu acho que usa essa parte. Olha a culpabilização da vítima, tá cancelada. Denúncia. Mas eles terem caído no Salgueiro Lutador não vai ficar barato, tá? Primeiro porque eles vão destruir praticamente o Salgueiro Lutador. Primeiro que eles vão levar uma pizza, né? Vão levar uma pizza. O Ron vai ficar sem varinha pro resto do ano. Ai. Você quer punição maior do que essa? Quase dá pena dele, né? Dá pena, sim. O carro fica puto com eles. A Edwige fica putíssima com o Harry de novo. Correta, né? Quando eles chegam pra ver a cerimônia, achando que iam pegar a maior parte da cerimônia, a gente tem eles falando mal do Snape, dizendo assim, e aí, pô, cadê a vaga do Snape lá na mesa? Por que ele não tá lá? Será que ele morreu? Será que ele foi pra Record? Será que ele foi pra Record? Ou vai ver, né, diz uma voz muito seca atrás deles, está esperando para saber por que vocês dois não chegaram no trem da escola. Ui, chega a me arrepiar aqui. Ele falou isso e soltou o microfone, né? Porque também não precisava falar mais ferrou, o nada. Snape escutou eles falando mal dele. E o pior é que ele não tava, tipo, puto, ele estava com um sorriso no rosto. O Natal chegou em setembro, né? Mas pelo menos o Harry, nesse momento, né, depois de tantas desventuras, acaba meio que percebendo que é importante ele ser humilde agora, porque ele quebrou não apenas uma regra, mas várias. Ele quebrou, não apenas regras, ele quebrou leis. Uhum. Então, né, já passou... Quebra regra, qualquer um quebra. Já passou faz tempo de um problema de escola pra ser um problema de crime mesmo. Mas me diga uma coisa, como é que o Snape sabe que eles chegaram lá agora? O Snape lê mentes? Dun, dun, dun. Então, né, desde o livro passado a gente já tem repetidamente essa ideia, né, de sempre Snape chega perto deles, Snape sempre sabe quando tá rolando alguma coisa. J.K. pode não ter planejado outras coisas, mas isso aí eu tenho certeza que ela já sabia. Uhum. Já Exatamente, e eles chegam a pensar planejava. isso, né? Só que na realidade pode ser também isso, mas na realidade é porque já tava nos noticiários da noite, né? Aí ele dá aquela comida de rabo, né? E ninguém sabe o que aconteceu com o carro que tá basicamente solto pela Floresta Proibida, né? Sabe lá o que esse carro vai impactar na floresta lá depois. O carro tá cantando Let It Go na Floresta Proibida. E é legal que o carro ele meio que cria uma personalidade, né? Acho que, não sei se todos os itens inanimados que você anima no mundo bruxo acabam meio que adquirindo uma personalidade, meio que dá um tchanzinho legal pra eles. Quando o Snape chega, o Snape tem uma postura muito assim, tipo assim, eu não quero ouvir o que você tem pra dizer, e toda vez que você tentar explicar, eu vou falar pra você ficar quieto, calado, não quero ouvir sua explicação. Só que aí, a Minerva e o Dumbledore já têm uma postura diferente, né? Eles chegam perguntando o que com certeza. aconteceu. Me explica, por favor, o que aconteceu, eu quero saber a sua versão. Mas Minerva também dá uma comida de rabo neles, assim, só que com sensatez, né? Porque ela aponta o que tá errado e aponta o que eles deveriam ter feito. Diferente de Snape, que ele só quer maltratar mesmo. Mas só quer punir, né? Ele não quer, tipo, reparar de forma nenhuma o que aconteceu. E nem dar uma alternativa. O Dumbledore é descrito como ele estando algo pior do que furioso. Ele está desapontado. Nossa, isso foi um soco no meu estômago, né? E o Harry também sentiu como se fosse uma batida lá do Salgueiro Lutador.
Dói muito, né? Quando você faz uma coisa errada e seu pai, em vez de brigar com você, ele só, tipo, fala calmamente que você fez merda e você me desapontou isso. É muito pior do que levar um murro. Falando só um pouquinho sobre a Minerva, eu acho que a partir da Câmara, a Rowling vai começando a desenvolver melhor o personagem, tipo, tendo mais uma ideia de como ela é. Porque lá na Pedra Filosofal, foi na Pedra, naquela cena do Norberto lá, que dá todo o plano, depois que eles resgatam o Norberto, eles vão pra detenção, ela nem escuta o que eles têm pra falar. Ela deduz, não, vocês quiseram enganar o Neville, é isso, é isso, é isso. Não vou ouvir vocês. E aqui não, aqui ela tem outra postura, totalmente diferente. Ela fala, não, tá, o que aconteceu? Porque não é possível. E aqui eu acho que aqui é a Minerva que a gente conhece, que vai ser consistente até o final. Até porque o nome dela é o nome da deusa da justiça, né? Então, tipo, o mínimo que a gente espera é que ela tenha um julgamento justo. E o Dumbledore, né, mostra que ele é muito bom de blefe nesse momento, porque ele diz que ele não vai expulsar o Harry dessa vez. Parece até que o Dumbledore pode simplesmente expulsar o Harry, né? Parece que o Harry não tem meio que um cartão... Como é que fala? Carta branca. Pra ele nunca ser expulso, porque o Harry precisa... O Dumbledore precisa ficar de olho nele, precisa preparar o porco pra bate, né, gente? Tu acha que ele ia expulsar a menina dos olhos dele? Não ia. Não ia, imagina. E quando o Ron começa a se despedir já, né? Tipo assim, não tem mais o que fazer, a gente vai ser expulso. Eu vou lá pegar minhas coisas. Desculpa, viu? E aí a Minerva fala uma frase maravilhosa que eu amo, que é Not today, Satan. Quer dizer, Not today, Mr. Weasley. Eu amo. É importante também de ver, né, que apesar de lidar com eles bem severamente e apontar, como eu disse, né, o que eles fizeram de errado e tal, Minerva ainda assim ela consegue agir com amor, né, em relação com os meninos, porque ela dá o corretivo que ela tem que dar, mas ela consegue entender, né, o que eles fizeram, ela escuta eles e talvez ela sente ela afeição, né, por Harry, pelo fato dele ser filho do Tiago e da Lilian, né, que eram os alunos favoritos dela, e ela deve ver muito, né, deles em Harry. Principalmente de Tiago, né? Tô chorando aqui. E você falar que ela deve gostar muito do Harry, né, que o Harry é a estrela do time dela, né, que fez ela ganhar várias apostas. Várias apostas. Mas falando sobre a questão da punição e tal, eu tava pensando que eu acho que a JK meio que faz isso também meio que de propósito, a questão de quando eles serem repreendidos, a maioria das vezes, né, tipo aquela vez que a Nayara citou, da detenção do livro passado, eu acho que o mundo bruxo é muito, vamos dizer assim, injusto em relação à aplicação das leis. E tipo, de propósito, né? Você vê, por exemplo, lá quando o Harry vai pro julgamento, o Harry acha que, tipo, ele não vai precisar se preocupar porque ele não fez nada de errado, e o Dumbledore fala, meu amigo, não é assim que funciona o mundo bruxo, querido. Mas eu acho que naquela época em especial eu tava complicado porque tinha aquela cordinha da Umbridge no ministério, né? A gente tem que levar isso em conta também, que as coisas não estavam lá tão normais, assim. Mas eu concordo, mas eu acho que, em modo geral, eu diria que a justiça e vamos dizer assim, o direito do mundo bruxo não é tão, vamos dizer assim, acho que eles não têm uma declaração de direitos humanos, assim, sabe? Embora a gente tenha, né? E ela não seja aplicada pra todas as pessoas, infelizmente. Enfim, né? O mundo bruxo é um mundo difícil de ser menor ou mais fraco. Falar em punição, né? Rony também teve a dele, né? Que foi ficar o ano inteiro com a varinha eu não entendo isso. lascada. Eu não entendo isso. Injusto. Que tristeza. Imagina, tipo assim, é que nem você passar um ano letivo inteiro sem uma caneta, sem um caderno. Não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Como será, né? Como será que ele passou nos exames? Não, como é que ele participou das aulas? Porque, tipo, a gente não vê, pelo menos eu não lembro, né? Talvez lendo os outros capítulos daqui pra frente eu veja, mas ele fazendo nenhum feitiço certo. Tipo, imagina, você passar um ano inteiro e você conseguir fazer um feitiço na sua formação da base, né, que é o segundo ano. Eu acho que os testes ou são muito fáceis, enfim, ou tem uma leve inconsistência aí, porque não faz sentido na minha cabeça ele passar o ano todo com a varinha podre. Poxa, tipo, o Harry podia ter dado uma varinha pra ele de Natal, sabe? Pelo menos no meio do ano. Ou é uma escola, devem ter confiscado a varinha de pessoas. Como só que dá uma o Harry varinha ia pro dar menino. a varinha pra ele? Ele pede do Olivares. Ele tem que ir lá, a varinha tem que escolher ele. Não, mas ele pede uma igual a antiga. Igual a antiga que já não funcionava com ele. Mas pelo menos era sei lá. Mas tipo, não é possível. Deve ter alternativas a você ficar um ano sem uma varinha. Eu acho que essa parte eu acho zoada, porque você tira o direito da pessoa aprender, sabe? Mas, tipo, eu entendo que isso daí é um foreshadowing, né? Uma espécie de até sim. a arma de Chekhov pra quando, lá no final, quando eles vão precisar usar a varinha do Ron contra o Lockhart. Mas, tipo, precisava ser agora. Acho que ela quis só casar. Tipo, eu vou casar a queda do
do Ford Anglia no zagueiro lutador, né? Com o fato da varinha deles quebrar, mas... eu não sei, eu acho que... Eu tenho muita pena do Ron nesse sentido. Mas só que a represália que eles receberam e todas essas conversas sérias, essa comida de rabo, as punições ou não, eles acabaram se safando, né? O Harry conseguiu usar a sua astúcia Sonserina, que inclusive... vou até abrir um parêntese aqui pra falar daquele momento que eu acho que ela faz ele olhar a cerimônia de seleção, só pra ver o Harry olhar pro chapéu seletor e plantar meio que aquela dúvida que ele tinha de ele ser, de estar com um pezinho na Sonserina, né? E isso vai ser importante pra quando o Harry for discutir pra ele se pensar consigo mesmo se ele de repente pode ser o herdeiro do Salazar. Que a JK já plantou aí de novo, né? Muito astutazinha. Esse capítulo, ele é o próprio arsenal de Chekhov, né? Porque tanto de arma de Chekhov que tem nesse capítulo. Exatamente. Ele usa sua astúcia pra conseguir negociar com a McGonagall, né? Que eu acho que ela deve ter um ladinho mais fraco aí, pelo que a Carol falou, da proximidade dela com o Harry, com o James, com a Lily. E ela acaba não tirando nenhum ponto da Grifinória. Até porque a ela interessa, né? Que a Grifinória não perca pontos. Nem fraco, eu diria só afetuoso, sabe? Fraco no sentido... foi uma má escolha de palavras. Um ponto forte, né? Porque você ter afeto é um ponto forte, não um ponto mas fraco. ele foi bem astuto, né? Em falar... o ano letivo não tinha começado ainda, logo o que eu fiz não rende nem perde pontos. Professora, gente, no fundo ela deu uma risadinha, sério. No fundo ela deu uma risadinha. outra coisa. E quem deu muitas risadinhas foi... o Harry e o Ron quando chegaram lá no salão comunal deles, né? Que eles viram a festa que foi o pessoal comemorando as quebras de regras, né? Aquele momento assim, bem Grifinória. Regras não se aplicam a mim e tudo que eu faço de errado são, na realidade, coisas positivas. Você tá falando aí, mas se fosse em qualquer casa comunal ia ser igual, tá? Principalmente Sonserina. São adolescentes. Diziam ser os heróis de Hogwarts. Você chega causando, né? Claro que você vai gerar atenção. Tanto é que eu lembro até que eu não sei se é o Harry ou o Ron que pensam que o Fred e o George vão ficar orgulhosos, ou que eles vão ficar com inveja de que a gente fez essa viagem. E eles realmente ficam, né? Eles realmente ficam. Eu acho que esse capítulo, talvez não intencionalmente, discute um pouco essa questão sobre quebrar regras, né? Porque começa lá com o Sr. Weasley. Eu acredito que ele deve se achar acima da lei ou achar que não é nada demais o que ele faz. Ele resolve, enfim, né? Não vai dar em nada, então vamos aqui dar o meu jeito de fazer aqui uma coisa fora da lei. E que o Harry tem um pouco também, o Ron acaba recebendo um pouco também. Eu não sei se é a marca registrada da Grifinória ou se é uma coisa normal. Olha, eu não acho que é marca registrada da Grifinória não, né? Tanto que a gente vê a Hermione putaça depois com isso. A descrição da casa que faz as coisas que ele quer sem se importar com as consequências ou tendo uma noção de que tá acima das coisas é Sonserina, né? Isso. Que é um diálogo que vai acontecer no final desse livro, quando o Dumbledore for mostrar pro Harry a diferença entre a Grifinória e a Sonserina. Chorando. Calma, mana, calma. Olha, eu comecei lendo esse livro achando ele... Eu tinha a impressão de que ele era um livro meio chato, procedural e tal, mas eu tô achando tanta coisa legal, garimpando tanta coisa interessante que tá escondida, assim, sabe? Numa segunda leitura. É um livro de entrelinhas, né? De subtexto. É que ele tá preparando pro que vem lá na frente, né? Só que de uma forma bem sutil. Exatamente, é o arsenal de Chekhov. É o arsenal de Chekhov. Tanto e que a JK já foi preparando o caminho bem bonitinho. Tanto que a gente só sabe disso porque a gente já leu o final, né? Senão a gente ia achar, foda-se, o diário. Por que a menina foi lá pegar o diário? Dane-se. Gaguei! Por isso que releitura é tão bom. Parece diário. Então é isso, gente. Esse foi o nosso capítulo 5, o Salgueiro Lutador. E agora a gente vai chegando naquele momento que vocês vão preparando toda a sua raiva pra produzir uma maldição da morte. O momento Avada Kedavra. Ui. Desviei. Ai. Vamos lá, Carol. Qual é o momento desse capítulo que te deu raiva? Olha, meu momento que mais deu raiva foi o Rony se achando a última bolacha do pacote, sabe? Logo depois de ter tomado uma coça de 3 professores, ele se achando porque chegou lá de carro, sabe? Parece que ele não aprendeu nada com tudo aquilo... né? Que acabou de acontecer. Não parece que não aprendeu nada com tudo aquilo que ele ouviu. Parece que Harry tava pensando mais no pai dele do que ele mesmo, sabe? Isso me dá muita raiva porque, sei lá, ele fica parecendo só um menino mimado que faz o que quer e acha que tá assim. Não se importa com as consequências. Exatamente. Sendo que, assim, ele não tá em posição disso, sabe? O pai dele é um funcionário do ministério, ele depende muito disso. Verdade. No próximo capítulo vai ter um pouco de quais são as consequências, né, dessa brincadeirinha deles aí. Isso, e por isso eu acho justíssimo o berrador da senhora Weasley. Então é bastante... Vamos dizer assim, é como se fosse meio que um falso arrependimento, né? Quando ele pede desculpas lá pro Dumbledore e não sei o quê. Que ele, na realidade, não se arrependeu porra nenhuma, que ele achou foi legal. Não acho. Pelo
contexto lá de tudo, até a parte lá na Pedra Filosofal, que ele se olha no espelho, vendo ele recebendo, tipo, galera torcendo por ele sendo capitão de quadribol, não sei o que lá, um monte de coisa. Eu acho que ele sentiu ele recebendo o biscoito, sabe? Então, tipo, ele, eu pedi desculpa, mas eu tô gostando dessa atenção que estão me dando. Porque, na verdade, ele não recebe pelas atenção. coisas erradas, né? Sim. Não justifica. Eu acho que não, ele não deveria se Ele tem um gabar conflito, né? por coisas erradas, mas pra quem nunca recebe atenção, receber agora por uma coisa errada, ele curtiu. E não esqueçamos também, né, que ele é uma criança de 12 anos que não sabe muito bem como lidar com essas Ele é criança. Essas emoções e aspirações. É uma criança. Bom, o meu momento Avada, né, coisa que me deixou mais assim... O quê? Foi a Molly Weasley, uma bruxa super inteligente, super prendada, alta, muito boa nas magias da prática da vida. Não consegui identificar que tinha um feitiço no carro, gente. Amada. A Carol disse que ela tava se fazendo de besta, ela só não queria brigar, mas... Não sei, olha, eu gostaria muito que fosse isso mesmo, porque... Pode por favor, ser. né, Molly, você é muito mais inteligente do que isso. Vamos lá, Nayara, qual que é o seu momento avado? O que te deu mais raiva nesse capítulo? Te deixou pronta pra fazer uma maldição da morte? Olha, vou falar, essa viagem de carro aí, achei muito chata. Eu queria pular a página, porque eu achei muito maçante, não acontecia nada, feijoada, sério. Só comer os caramelos. É pra lá. você sentir tal qual eles, 10 horas dentro do carro. Nossa, super. Sabe ainda aquelas achei foi curta. longas viagens de ônibus que descarregou o celular, não dá nem pra ouvir uma musiquinha. Ai, não, gente, eu detesto viajar. Assim, eu amo estar no lugar, mas... O trajeto. O trajeto, ai... É muito... É pequeno e é desconfortável. 10 horas não dá, não. Eu também acho que não conseguia. Bom, então agora que a gente já extravasou toda a raiva, né? E agora só sobraram os sentimentos gostosos, as boas memórias. No nosso momento Expecto Patronum. É quando a gente vai falar das melhores memórias que aquecem o nosso coração. Vamos lá, Nayara, diz pra gente o que te deixou feliz nesse capítulo. Harry, super astuto, falando pra professora Minerva: você não pode tirar nossos pontos, o ano escolar não começou. Veja bem, professora. Muito esperto. Ele rolou um D20 agora de... Como é que é? Ele pegou um Eficácia. sucesso crítico de negociação com a... Sucesso crítico. E o seu, Carol? Qual que é o seu momento, patrono? Então, olha, pra felicidade de Nayara, o meu também é uma fala de Rony. Olha aí. Então ele me deixou muito feliz e muito puta nesse capítulo. Então, é quando ele fala: de todas as árvores em que podíamos ter batido, tínhamos que bater nessa que é vida, que é simplesmente assim o creme do capítulo, essa fala. Eu acho que a JK, ela pensa nas frases mais engraçadas e ela fala: esse aqui quem vai falar é o Ron. Pra mim, ela pode ter construído todo esse capítulo em cima dessa fala aí. Olha aí. Ela sonhou com a frase e escreveu o capítulo em volta dela. Escreve, exatamente. E a minha também é uma frase que não é do Ron, mas é para o Ron, que é quando ele, né, tá todo cabisbaixo. Então tudo bem, gente, tchau, obrigado aí por tudo, vou pegar minhas coisas e voltar pra casa. E aí a Minerva fala, né, o Not today, Mr. Weasley. Eu diria até que essa frase aí é o como um biscoito Potter desse livro. Eu amo. Já vou salvar pro meu patrono de Ordem da Fênix. Olha aí como ficou gostoso o nosso momento, patrono. Tá com quentinho no coração? Tô com quentinho. E agora a gente vai ver quem são os personagens que apareceram pela primeira vez nesse capítulo. A gente não tem nenhum personagem novo, importante, ninguém que vai aparecer de verdade. Todo mundo que foi mencionado até agora. Até a Senhora dos Doces já tinha aparecido antes, que foi mencionada, né, quando o Harry tava morrendo de sede e de fome no carro. A gente tem apenas os trouxas que viram o carro voador. E que vão ser esquecidos no churrasco depois. Exatamente, né? E que vão ser esquecidos literalmente, né, vão ser obliviados. Literalmente. A primeira trouxa que a gente viu o carro dos meninos voando é a Hattie Bayless, de Norfolk. E o outro personagem novo, né, que é o Angus Fleet, que é outro trouxa que viu o carro, só que ele é de Peebles. E é engraçado que dá pra gente meio que fazer o percurso deles através das cidades, né, que eles foram avistados. E novamente, eles tiveram sorte de que só 2 pessoas reportaram, ou pelo menos viram, né, não sei, o carro deles. Eu diria que o Salgueiro Lutador também é um novo personagem. É verdade. E o Ford Anglia também, né? Todo ano ele meio que marca um pontinho, o carro né? Também? Até inclusive no último ano tem uma coisa muito importante que acontece passando pelo Salgueiro Lutador, né, gente? Não foi na cabana. Na cabana do... Qual é o nome daquele troço? Não foi no... Cabana de barco lá. Do barco. Na casa dos barcos. Mas daqui a alguns anos a gente chega lá. E agora que a gente finalmente se desvencilhou do Salgueiro Lutador, o estrago já tá feito. Ainda bem que ninguém acabou morrendo, ou pior, sendo expulso.
Semana que vem a gente vai ver quem é que vai cuidar do Salgueiro Lutador junto com a Professora Sprout, né, diz que a gente volta com o capítulo 6 da Câmara Secreta Gilderoy Lockhart. Tchau! Tchau! Tchau!